Você sabe o que é uma vacina? Como surgiram as primeiras vacinas? E por que é importante vacinar? Eu sou André Uzelo, do canal Imunização. Roda a vinheta. Oi, gente. Tô de volta aqui. Demorei um pouquinho, mas tô de volta aqui com os nossos vídeos, com o nosso bate-papo. Eu dei uma sumida aí porque eu passei umas semanas meio apertadas, né? Muito trabalho, prova de final de bimestre dos filhos, prova de faculdade, né? Porque, pra quem não sabe, tô fazendo faculdade novamente, então eu tô estudando, então assim, minha vida tá um pouquinho apertada. Mas eu voltei pra ficar. Não vou parar de gravar esses vídeos, né? Esses bate-papos aí que a gente tá tendo. E hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho sobre o que são as vacinas, né? Quando surgiram as primeiras vacinas, falar um pouco da importância da vacinação, tá bom? Então a gente vai começar, né, falando sobre o que são as vacinas, né? As vacinas, elas são substâncias que elas estimulam o nosso corpo, né, a se defender contra alguns micro-organismos que causam doenças. Quando a gente toma uma vacina, o que acontece? Né? O nosso corpo, ele reconhece a substância da vacina e ele começa a produzir anticorpos. E o que são esses anticorpos? Esses anticorpos são os defensores do nosso corpo. Então, ele tem a capacidade de matar vírus e bactérias causadores de várias doenças. Então, a gente tem vacina contra o sarampo, vacina contra a febre amarela, contra a hepatite B, hepatite A. Então, assim, a gente tem hoje no calendário base de vacinação, a gente tem 19 vacinas. Então, algumas delas protegem até contra 5 tipos de doenças. Né? A exemplo, assim, a gente tem a vacina pentavalente. Então, é importante que a gente tenha, né, o nosso cartãozinho de vacina em dia. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o meu cartãozinho, ó. Só tem 2 espaços em branco aqui, né? Então, eu carrego ele comigo, né, o tempo inteiro, dentro da minha carteira, tá? Então, essa aqui é a prova de que eu estou protegida contra todas essas doenças. Agora, falando em relação ao surgimento das vacinas, a história, né, das vacinas, ela é fascinante. Alguns fatos históricos contribuíram para o desenvolvimento das vacinas, como, por exemplo, o Renascimento, o Iluminismo, e tudo isso por quê? Porque nesse período, né, vários filósofos, vários cientistas, eles começaram a buscar respostas para as doenças com base em fatos comprováveis. Então, esses cientistas passaram a utilizar metodologias científicas, porque até então todas as explicações para as doenças estavam no divino, no esotérico, né? Então, por isso que esses marcos históricos foram muito importantes para o desenvolvimento das vacinas. Para vocês terem ideia, eu fiz algumas pesquisas. O primeiro relato de um processo de vacinação foi do ano de 1700. Imagina, aí mais de 300 anos. Começou na China, então os chineses, o que eles faziam? Para tentar ou amenizar ou evitar a varíola, porque nessa época a epidemia de varíola estava se matando milhares de pessoas, então o que eles faziam? Eles retiravam o pus seco das lesões, né, e inoculavam em pessoas sadias, para que essas pessoas não adoecessem. Então, aí começou esse processo na China, depois passou para a Índia, para o Oriente Médio, e esse processo, né, chamado de variolização, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Então, foi a partir daí do ano de 1700 que a gente tem os primeiros relatos do processo de vacinação, de imunização. E falando em varíola, o que era essa doença? Né? A varíola também era chamada como bexiga, né? Não consegui descobrir aí nas minhas pesquisas porque que eles chamavam de bexiga. Era uma doença infecciosa muito grave, exclusiva dos homens, e a transmissão dela ocorria de pessoa a pessoa por meio das vias respiratórias, ao falar, ao tossir, ao espirrar. E
essa doença ela causava uma febre muito alta, mal-estar, dor de cabeça, dor nas costas, a pessoa ficava extremamente abatida, a pessoa ficava assim durante mais ou menos 2 a 5 dias, aí a febre começava a baixar depois disso, né? E aí começavam a aparecer erupções, né? Feridas avermelhadas que começavam, né, na garganta, na boca, no rosto e depois espalhava pelo corpo todo da pessoa. E aí essas feridas elas viravam, né, pequenas bolhas, né, depois de um tempo, pequenas bolhas cheias de pus. Então essas feridas elas coçavam muito e doíam demais. Então não tinha tratamento na época para varíola. Então a única coisa que se podia fazer por essas pessoas doentes era tentar amenizar a dor e a coceira. A varíola foi a doença que mais causou mortes na história da humanidade. Eu estava lendo um artigo da revista Manguinhos, da Fiocruz, e um trecho desse artigo falava que se a gente somasse o número de mortes de todas as guerras, nem assim superaria o número de vítimas da varíola. Para vocês terem uma ideia, né, de quantas pessoas morreram por conta dessa doença. No início dos anos 70, a varíola ela já estava erradicada no Brasil. No dia 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a doença erradicada no mundo. E tudo isso por quê? Por conta da vacinação. E eu não posso deixar de falar no nome da pessoa que foi responsável por tudo isso, pela descoberta da vacina contra a varíola. O nome dele era Edward Jenner, um médico inglês que nasceu em um pequeno povoado chamado Barclay. Então, ele era filho de um pastor, foi um menino simples que estudou nas escolas locais. Aos 14 anos de idade, ele já era aprendiz de um médico local. Depois disso, quando ele chegou à maioridade, ele foi para Londres estudar medicina. Então, ele estudou e ele retornou para sua cidade natal para praticar medicina, né, na sua comunidade. Então, ele resolveu pesquisar sobre uma sabedoria popular que circulava na época, né? Então, as pessoas diziam que aquelas pessoas que contraíam a varíola bovina quase nunca adoeciam de varíola humana. Então, ele começou a fazer pesquisas, ele passou, para vocês terem ideia, ele passou 25 anos observando a relação entre a varíola bovina, a varíola humana e aquele processo de variolização que eu falei que começou lá na China. Então ele estudando, observando, e aí o que ele fez depois desses 25 anos para provar, né, os seus estudos? Ele pegou, né, o líquido das vesículas de uma mulher que ordenhava leite, que estava com a varíola bovina, né, uma mulher chamada Sarah Elmer, né, e aí o que ele fez? Esse líquido ele pegou e inoculou em um garoto de 8 anos, sadio, né, de nome James Phipps. Né? Então essa criança teve uma forma branda da varíola bovina, curou, e aí o que ele fez depois? Depois de 6 semanas, ele pegou o pus, né, da varíola humana e inoculou no braço desse mesmo menino. Então ele já tinha certeza de que quem tinha varíola bovina não pegava varíola humana, que ele seguramente pegou o pus, né, de uma pessoa doente, inoculou no braço daquela criança, e a criança, por várias vezes, e a criança não teve nada. Então foi aí que ele comprovou mesmo a eficácia desse processo. Então, gente, agora a gente entra nessa última parte, né, que é a questão de por que é importante vacinar. Né? Eu trouxe aqui mais um cartãozinho para vocês darem uma olhada, né? Que a gente viu aí a história da varíola, a história de Edward Jenner,
né? O quanto que esses estudos que ele fez nessa época, o quanto que nos beneficiou. Agora eu vou falar isso para vocês, assim, a nossa geração, vou falar isso assim, para quem tem 40 anos, para baixo, né, 40, 30, 20 anos, a nossa geração foi uma geração que foi muito beneficiada pelas ações de imunização. Foi muito beneficiada. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não tivemos varíola, nós fomos vacinados contra a poliomielite. Quantas pessoas tiveram sequelas de poliomielite, né? Nós não sabemos o que é o sarampo. Então a gente tem que agradecer mesmo a essas pessoas. No Brasil a gente tem vários nomes importantes. Eu não vou terminar esse vídeo hoje com mensagem, mas eu vou citar cada nome que foi importante na história, né? Na história da vacinação no nosso país. A gente tem aí Oswaldo Cruz, que foi um grande exemplo. Para vocês terem ideia, eu acho que isso aí vai ser até pauta para outros vídeos. Oswaldo Cruz foi ele quem batalhou para erradicar a febre amarela na época mais ou menos de 1830 e poucos, né? E para provar que a febre amarela era transmitida pela picada do mosquito, porque até então acreditava que transmitia pelo ar, pelos miasmas, né? O que ele fez? Ele se deixou picar pelo mosquito para ele ter a doença, para ele provar que a febre amarela era transmitida pelo mosquito, né? Então os pesquisadores, os médicos na época chamavam Oswaldo Cruz de cabeleira romântica, porque ele assegurou ao presidente na época que ele iria, né, se ele tivesse apoio, ele iria erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, né? Então Oswaldo Cruz foi ele que desencadeou, né, as vacinações compulsórias. A gente tem relatos históricos aí da revolta da vacina, mas isso aí é assunto para outros vídeos. Então vou mostrar esse cartãozinho, esse cartão aqui é do meu marido, né? Para vocês terem ideia, aqui ó, na época ele tinha 5 aninhos de idade, 5 anos. E olha o registro da vacina dele aqui ó, contra a varíola. Então no dia 23 de agosto de 1979, ele tomou uma dose contra a varíola. Então, gente, nossa geração foi uma geração que foi beneficiada pelas ações de imunização, tá? Então, por que é importante vacinar? Então, através das ações de imunização, a gente pode, né, reduzir o número de doenças causadas por determinados vírus, determinadas bactérias. A gente pode diminuir os gastos com medicamento, diminuir o número de internações, diminuir o número de mortes por determinadas doenças, né? A gente pode erradicar doenças, né? Por que a febre amarela voltou? Por que o sarampo voltou? Simplesmente porque as pessoas deixaram de vacinar, né? Olha a gente tendo aí que está passando por uma reforma da Previdência, por quê? Porque a expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais, a vacina contra a gripe tem protegido os nossos idosos da H1N1, né? H1N1, eu não sei se vocês lembram, né? Vamos falar um pouquinho de história novamente. O que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola nada mais foi do que uma grande epidemia de H1N1 que matou várias pessoas. No período aí, foi no período que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vários países lá envolvidos na guerra e em plena epidemia. Então, a epidemia de H1N1, a epidemia, né, da gripe espanhola, matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, gente, nós temos que nos proteger, nós temos que vacinar. O sarampo tá aí, retornando com força total. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí nos noticiários. O estado de São Paulo está tendo que fazer vacinação, campanha de vacinação em massa, para poder vacinar a população que não está protegida. E a vacina está aí, disponível em todas as unidades de saúde. Então, pegue o seu cartãozinho de vacina, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência,
Vacine, tome as suas doses, seja você criança, seja você adolescente, gestante, adulto, idoso. Nós temos vacina disponível para todas as faixas etárias, tá bom? Então eu vou terminar aqui o nosso vídeo, a nossa conversa de hoje, deixando para vocês aí esse alerta. Nós temos que vacinar. Vacinar e prevenir, ok? Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar, né, o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Eu conto com esse apoio de vocês para a gente continuar fazendo mais vídeos. Um grande abraço e até a próxima.